medir assim como centro, fizer uma circunferência, o centro é ali. O senhor viu como assunto não falta? Não, assunto não, mas a gente vai cavocando, daqui a pouco acha uma pepita. Mas vem cá, tia, nesse rio não tem ouro, como é que tu e a Beatriz acham? É tirar leite de pedra. Daqui a pouco uma pedrinha começa a chorar. É que na verdade isso é diálogo, não é? Mas quem diálogo. Pode ver que a maior parte dos estímulos de diálogo vem de ti, né? Pô, então eu sou uma vertente. Me senti agora a autêntica vertente da Lomba do Pinheiro. É uma água pura que vem do âmago da alma, né? Por isso agora se chama Centro Histórico, tá vendo? Aqui a Maria Lúcia Sampaio me ajuda, e ela trabalhou com cultura, com estatística. Cultura aqui do Rio Grande do Sul. Agora é aposentada. Ela é historiadora? Não, ela trabalhou na Secretaria de Cultura. Mas a formação dela é? Arquiteta e jornalista. Arquiteta. Não, então a arquiteta sabe essas coisas. E por isso que, e agora ela está me dizendo, por isso agora se chama Centro Histórico. Porque não deixa de ser, né, uma discussão. Onde é que tu mora? Eu moro no centro. Tu mora na Protásio Alves, então. Não, eu moro na Rua da Praia. Aí não no Centro Histórico, tem que ser dizer agora. Sim, mas eu não sei quando é que mudou isso. Não, eu sabia do Centro Histórico, mas não sabia que esse é a denominação de um centro não geográfico, né? Então, aqui a Adriana Petter falando sobre a sensibilidade do gato, né? Quando ela falou baixa vibração, pode ser raiva, ódio, tristeza, ou algo psicológico, não tem a ver com negatividade. A sensibilidade deles é muito mais do que isso, do que o nosso. Quem diz isso não sou eu, mas na prática se nota. Mas esse é o meu problema, né, Adriana? Eu tenho pouca prática com gato. Eu sei que a Adriana, minha filha, por exemplo, é gateira. Então elas têm uma prática maior que a minha, né? Eu não tenho muito. Esse é o meu primeiro gato. Nessa idade, hein? Tu tem primeiro gato? Nessa idade. E que idade tem o teu gato hoje? Meu gato era do Arthur, da Sheila, ele deve estar com 7 anos agora. Ele não é marinheiro de primeira viagem. Mas ele eu tá realmente... em casa. Tá, eu não tenho... Quando ela fala... Quem diz isso não sou eu, mas na prática, é uma prática que eu não tenho. Então, eu acho que baixo, assim... Vibração baixa é uma coisa que eu não saberia nem o que dizer se uma pessoa tem ou não, porque eu não sou, sei lá, não sei, né? Essa ideia de vibração de cada um é uma coisa assim meio metafísica, né? Sim, os reichinianos, por exemplo, e esses, esse tipo de imposição de mãos em que não te toco, está baseada numa radiação que até hoje é o mesmerismo, é uma ideia assim meio metafísica de vibração, né? Onde hipoteticamente haveria realmente uma radiação, mas que até hoje não conseguiu se medir nem saber se isso realmente é mais sugestão ou até linhas hipnóticas, né? E tem um pouco disso tudo, mas, por exemplo, as reikinianas, o pessoal que trabalha com reiki, trabalham exatamente com energia, mas as pessoas que têm isso é um desenvolvimento de uma, digamos assim, a pessoa tem aquilo, é meio natural nela, né? Tu não... Beatriz, eu explico isso de uma forma assim bem mais simples. Qualquer tipo de ação em que o outro se aproxime de ti com intuitos positivos, afetivos, se equivale ao que a gente chama de maternagem. É exatamente isso que a mãe faz conosco nos primeiros anos de desenvolvimento da criança. O que ela faz? Ela chega perto afetivamente, ela chega perto com carinhos, ela passa a mão, faz massagem. Sempre que eu estou mal ou angustiado, alguma coisa me assola,
qualquer coisa que for afetiva, que se equivale à maternagem, vale. Por isso que essas terapias, todas elas equivalentes à maternagem, alto interesse pelo corpo, massagem, reiki, enfim, todas essas coisas, pedrinhas, runas, óleos que tu passa na pessoa como intuitos aí meio místicos, eu ficaria mais com a importância maternal de repetir comigo, quando eu estou angustiado, o que eu tinha da mãe quando eu era pequeno. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quando não estão bem, basta se aquietar um pouco. Ou ir para a cama e ficar em posição fetal. E ficar ali quieta, e é o suficiente. Depois volta normal, tudo bem. Mas precisa do silêncio. Então, a meditação mais eficiente que tu pode fazer é te deitar na cama, na posição que for mais confortável para ti, e imaginar que tu está dentro do útero da mãe. Porque durante 9 meses nós vivemos ali a perfeição. Tudo que eu preciso é me dado maravilhosamente bem, na medida certa. Então, tu te colocando nessa posição, certamente tu vai reativar as energias da época que estão lá no teu fundo de memória. Que não, até o celular precisa de um recarregador, né? Então, quer dizer, a metáfora mais comum é essa. Como é que eu me recarrego? Botando as duas pontinhas da minha zona de carga dentro do útero da mãe. Olha, funciona, se tu conseguir fazer isso... Pois é, né? Eu acho que é difícil, hein? É um tema de meditação. Eu construí, até tem uma série na Netflix, que são as curas impossíveis. Uma delas, dos episódios, é um cara que fraturou a coluna e simplesmente ia ficar tetraplégico para sempre. Ou paraplégico, enfim. Aí ele começou, e todo o episódio é ele montando na imagem a estrutura das vértebras saudáveis. Então ele diz ali que ele levou quase 1 ano para fazer na mente uma reconstrução categórica das vértebras quebradas, e ele com isso estava mandando uma mensagem para o corpo que ele deveria reorganizar suas vértebras. Interessante, sim. Dr. Maia, que na TI, na tecnologia de informática, eu não sei como é que faz isso, mas tu pega e tu bota uma data anterior ao erro e ele volta perfeito. É uma coisa bem objetiva, né? Não, é que hoje em dia, para algumas pessoas, talvez essa linguagem seja mais compreensível, quer dizer, tu tem já o computador, porque tudo é uma imitação, né? De alguma maneira é feito, eles simplesmente transferiram para a tecnologia. Mas existe uma maneira que tu bota, eu acho que é uma data, tu vai num determinado lugar e bota, por exemplo, tu errou hoje às 7 horas da manhã, ou 5 da tarde. Aí tu bota uns minutos antes e o computador se regenera e volta antes do erro. Tu vê? Então, hipoteticamente, eu fazendo isso dentro de uma visão, vamos dizer, de meditação, em que eu reconstruo ou construo cada vez mais as minhas vértebras, no caso dele, ele reconstruiu durante meses até que ficou assim, que espetáculo, quase como se ele estivesse vendo aquilo na televisão dentro dele. Ele fechava os olhos e ele via como as vértebras deveriam estar perfeitas. O cara voltou a andar. Que emocionante, né? É milagre, né? Uma Sim. Coisa assim milagrosa. E esses 6 ou 7 episódios é de curas estranhas. Curas estranhas. Eu vou dar uma procurada. Nome, mas existe, eu vi 2 ou 3 e realmente tem coisas ali fantásticas. A Maria Lúcia Sampaio tá voltando? Não, agora ela está mandando uma mensagem de voz. Vamos ouvi-la? Vamos. Oi, Bea, oi, Dr. Maia, oi, Mainabaltas. Eu não queria interromper a conversa de vocês, que está tão boa, mas eu me lembrei de uma amiga minha
que era minha vizinha, morava do lado do meu apartamento e ela me convidava para tomar chimarrão no final da tarde. E aí ela ficava braba comigo, e ficava braba de verdade. Ela dizia assim: tu sempre tem coisas para contar. Eu não sei como é que te acontece tanta coisa durante o dia. Não entendo isso, não posso entender. Ela saía também, ela trabalhava fora, ela tinha filho, teoricamente a vida dela era como a minha. Só que eu via coisas, contava e ela não via. Agora me lembrei dessa história. Abraço para todo mundo, bom fim de semana, fique em casa. Isso aí, Obrigado. Maria Lúcia. Tu vê, isso aí que ela falou, é uma coisa assim, que se eu consigo, vamos dizer assim, perceber, até se diz assim que as percepções são tão avançadas que eu posso dizer o seguinte: se a minha percepção aumentar, eu sou capaz de perceber o barulho que a aranha faz andando na teia, o barulho que o peixe faz ao nadar, e o barulho que a barata faz ao caminhar. Estragou tudo. Beatriz, para a gente descobrir qual é o barulho que a aranha faz na teia, tem que ter uma sensibilidade ou uma percepção aumentada no sentido de descobrir coisas mais criativas de percepção, né? Exatamente. Mas sabe que a Maria Lúcia, ela tem um blog, Maria Lúcia, o nome do blog, e ela conta as coisas que aconteceram com ela lá no Chile, quando ela teve que fugir aqui do Brasil por causa do golpe, toda uma história. Só que ela conta com uma maneira de expressar o que ela estava vivenciando, que parece que tu está lá, entendeu? Porque isso que ela fala é aquilo assim, ó, por exemplo, a minha filha diz: mas só contigo é que acontecem essas coisas, né, mãe? E eu digo, porque ela ri muito quando eu vou contar o meu dia, eu começo a contar e ela começa a rir. Só contigo que acontece. Não, acontece com todo mundo, é que eu presto atenção. Eu acho tudo engraçado. Na verdade, hoje eu estou uma palhaça, assim, só não uso máscara ainda. Mas tudo eu acho engraçado. E não tu agudiza a percepção. Agora eu me lembrei de uma coisa que vocês falaram dos sismógrafos para terremoto. Isso. E em todo o mundo estão se dando conta que o barulho das cidades diminuiu tanto que dá para ouvir barulhos que nunca foram ouvidos. Isso, e fotos estão sendo tiradas, por exemplo, do Himalaia, que teve gente que cresceu sem ver o Himalaia, agora tem fotos, estão vendo, por causa da poluição, né? Exatamente. Esse do ruído, eu fiquei toda arrepiada quando eu li, sabe? Eu digo, o que é o pulsar da Terra que nós perdemos há muito tempo, né? Então, esses barulhos que equivalem a uma sensibilidade de ruídos, que os sismólogos estão vendo agora que é possível sentir o barulho de um lobo-guará que nunca poderia ser ouvido, porque a massa de barulho humano era muito grande, de uma capivara, de um movimento lá de floresta que antes não se ouvia. Se eu tenho essa percepção desenvolvida dentro de mim, no sentido de ver as coisas com essa perspicácia, eu vejo coisas ou falo de coisas que o outro pode dizer como ela falou. Mas como é que tu vê isso que eu não vejo? Que coisa, né? E é como se a gente estivesse limpando o para-brisa. Como é que é o nome daquela parte do carro? É para-brisa, né? Que tem. Sim. O limpador de para-brisa. Não, mas é que a impressão que eu tenho é que o coronavírus está vindo aí para quem quiser limpar o para-brisa e não ficar como a gente está fazendo, só tira o barro para poder enxergar melhor. Sabe? Sim. Aí tu tá agora falando assim, se eu tenho que ficar na quarentena, eu vou enxergar melhor quem está comigo próximo agora na quarentena. Exatamente. Olha só, Krakatoa explode 3 novos tipos de Covid e recém 11h30 da manhã, diz aqui a Nair. O que tu tá esperando mais ainda, Nair?
Calma, mulher, né? Porque foi o